inacreditável, né? 2-0, Brasil sem Neymar, sobre a Argentina com Messi. Como é que você viu o jogo de ontem? Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Arnaldo. Bom dia, Luísio, também. Apesar de que já começa me provocando. Não, é um fato. Bom dia aos ouvintes da Folha FM. Os ouvintes sabem também, foi um fato. Claro. É. Não, mas na verdade eu não tinha muita expectativa em relação à seleção argentina. Não vinha demonstrando um bom jogo na Copa. Como eu disse a Luísio, de fato acho que ela fez o melhor jogo do torneio. Ela veio aumentando a qualidade, mas ainda assim não foi suficiente. Acho que a seleção brasileira foi mais precisa. Na Argentina, eu estive vendo depois alguns comentários lá na Argentina, reclamaram um pouco sobre a falta do VAR em duas jogadas, um suposto pênalti que teriam cometido em Agüero e uma cotovelada. E se reclamou muito disso, mas a verdade é que o VAR vem sendo uma ferramenta que acho que está intervenindo demais no jogo, né? Acho que não... Eu ia te perguntar isso. Você tocou num ponto que eu penso da mesma forma. Você não acha que tira um pouco da originalidade do jogo? Eu acho que o erro faz parte. O jogo que ontem... A dúvida faz parte. O jogo que ontem não foi nem Brasil e Argentina, foi Inglaterra e Estados Unidos, a semifinal da Copa do Mundo Feminino. O segundo gol, a Inglaterra chegou a fazer o segundo gol, cara, foi um bico, literalmente um bico de chuteira da atacante, a artilheira da Copa, se o nome dela agora é Stravante da Inglaterra, mas foi anulado. Foi anulado. Depois teve um pênalti, a Inglaterra perdeu. Mas o segundo gol, que não acabou sendo anulado, e justamente não anulado, é um gol que nunca seria anulado no final, antes do VAR. Antes do VAR. Então eu não sei, porque essa história toda de VAR, do Hawkeye, do tênis, que é aquele olho de águia. Sim. E tal, isso veio muito em função da TV americana, das transmissões do futebol americano, do beisebol. Né? Eles mudaram regras por conta da parte... Você que é um publicitário, por conta da parte publicitária. Né? Por isso que as televisões americanas reagem contra o soccer, né? O futebol, porque não tem como fazer intervalo e ir para o futebol americano, beisebol, basquete, todos têm. Basquete, Todos têm. Eles fizeram modificações. Né? Mas é muita interferência, eu acho que perde. Você não acha, Luiz? Eu acho que perde um pouco. O basquete do NBA tem 4 tempos, por conta de, o basquete da Rede do Mundo tem 2 tempos. 2 tempos. O da NBA tem 4. 4 para cada intervalo. E às vezes quando vai no break, quando vai no tempo pedido pelo técnico, ainda tem uma entrada de um comercialzinho, ainda tem umas... É verdade. Né? É complicado isso, esse negócio do VAR. Eu acho que... Mas eu acho sinceramente que assim, eu vi o técnico, esse técnico novo, como é que é o nome dele? Scaloni. Com todo respeito, você sabe que agora sempre que eu respeito muito a Argentina, eu sou... E sinceramente, ontem, é engraçado que eu tentei... Você quando está vendo o jogo, você vira torcedor, você não tem que escrever sobre o jogo, você acaba... você acaba xingando o adversário, natural. Você quando está vendo... Eu, pelo menos, sou assim... Umas 2 vezes a sílaba veio na minha boca para xingar meio, eu não consigo xingar. O Messi, eu tenho tanto respeito por Messi que eu não consigo nem xingá-lo, nem mesmo sendo brasileiro torcendo. É um cara que, assim, que eu tenho uma admiração profunda por ele. Mas eu, com todo respeito, eu acho que é choro de perdedor e eu não interferiu no resultado. Eu acho que não foi isso. Eu acho que a Argentina jogou um excelente jogo. O Brasil foi mais eficiente, acho que foi essa. Concordo. A Argentina até criou mais. Concordo. Concluiu mais a gol com o Brasil. Faltou definição na Argentina, sim. Essa dificuldade de chegar pelos extremos. A Argentina sempre tenta chegar no meio. A área. Tenta explorar demais o Messi, né? E às vezes é isso se demonstra comparando com os gols brasileiros. O primeiro gol foi um golaço. Sim. Uma série de toques. Daniel Alves ontem... Foi fantástico como foi abrindo os espaços, como foi criando os espaços. Ele matou no peito, ele deu um chapéuzinho. Ele deu lençol naquele... bateu, abriu com as ferramentas, aquele médio volante, como é que é o nome dele? Parede. Bateu muito ontem. Deu um lençol em Parede,
Abriu para Firmino na esquerda, perdão, na direita, Firmino cruza. E outra coisa aí, falando do Brasil, foi a primeira vez em muito tempo que eu vi uma dupla de ataque funcionar no Brasil. Firmino e Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Funcionaram ontem, porque o Brasil, a gente está muito mal acostumado. Quer dizer, quem vem dos anos 70 como eu, a gente viu Reinaldo, depois Careca, depois Romário, depois Ronaldo. Quer dizer, a gente viu uma sucessão de 4 gênios da área. E de repente a gente ficou muito, meio sem ninguém. Não estou comparando nenhum dos dois esses 4, porque esses 4 foram 4 gênios. Né? Sobretudo Romário e Ronaldo. O Reinaldo que você viu menos. Né? Mas Reinaldo era uma coisa impressionante. Mas o Reinaldo teve o problema do joelho. Reinaldo deve ter sido o travante mais hábil que eu já vi na minha vida. Nunca vi nada igual. Reinaldo te dava 10 dribles e um palmo, um lenço. Né? Eu vi Reinaldo calar o Flamengo sem uma perna no Maracanã. O Flamengo me lembro dessa partida. Eu me lembro. E mandou calar a boca. O Maracanã cheio e calaram a boca. Fez assim, ó. Eu lembro disso. Cara, você tá rindo, mas... Ele calou 120 mil pessoas dentro do Maracanã. E calou. E ele só estava jogando porque o Atlético já havia feito as substituições. Ele estava sem a perna esquerda, se eu não me engano. Porque era o problema grande do joelho. Então fica na ponta esquerda. E ele na ponta esquerda fez um gol, empatou o jogo. Empatou, não foi? Eu não lembro exatamente do resultado, mas eu acho que o Flamengo estava na frente. Atlético e Flamengo. E calou o Maracanã lotado. E fez assim pro... E assim o Flamengo calou a boca. Reinaldo foi um gênio, mas enfim. Ontem eu vi Firmino e Gabriel Jesus numa dupla de ataque que... Os dois gols, né? Os dois gols. Um pro outro, né? A gente fica numa posição meio desconfortável para falar futebol, que a gente fica de lado ali na redação, só ouvindo e olhando um pouquinho assim. Mas teve alguns lances que... o lance do primeiro gol, um lance, como você falou, essa jogada trabalhado, aí, como disse uma jogada bem trabalhada. E a defesa do Alisson também, naquela falta de Messi, aquilo ali não é normal, não, gente. A pessoa nem espalmar uma bola daquela. Ele agarrou, nem espalmar uma bola daquela, realmente foi 2 lances que eu parei para ver assim, mais no replay do que ao vivo, e que realmente você mostra ali uma equipe bem preparada. E o Alisson, aquela defesa ali, não espalmar aquela bola realmente foi surpreendente. Não, Daniel Alves fez ontem sua maior partida da seleção brasileira. Foi uma partida do Daniel Alves para a seleção brasileira que eu vi. E aquela jogada dele, primeiro gol, guardado, proporções mais devidas, veja bem o que eu estou falando. Me lembrou o Clodoaldo naquele lance do 4º gol do Brasil que saiu driblando todo mundo. Pum. Como o Messi também fez uma jogada, tem uma hora que ele passou por 5. Eu falei, rapaz, eu sou escaldado com a Argentina, porque meu aniversário de 18 anos foi 24 de junho de 1990, foi o dia que Maradona pegou aquela bola para servir a canija, acabou meu aniversário, entendeu? Então, e começou na altura da grande área da Argentina. Foi lá atrás que ele saiu. Foi a única jogada da Argentina. Porque ele estava lesionado na Copa de 90. Ele estava lesionado. O Maradona. E o meio-campo do Brasil, que é o alemão que jogava com ele, falou: não, ele está lesionado, deixa. Não precisa apertar muito, fato, não. Esse jogo é um exemplo de como o futebol é imprevisível, né? Porque nesse jogo o Brasil tinha sido superior. Jogou bem foi também. Superior em todo momento. Eu até sofria vendo esse jogo, querendo que terminasse de uma vez, que o Brasil definisse, porque era assim, uma surra. E uma jogada de Maradona, um passe a canija, gol, e se definiu... completamente injusto, né? Você vê em relação aos embates entre Brasil e Argentina, que sempre foram impressionantes, na Copa de 78, e eu sou um brasileiro que não aceito aquela teoria de que o Brasil foi campeão moral, não aceito. Eu acho isso uma palhaçada, uma falácia do seu Cláudio Coutinho, com todo respeito a ele, era um grande profissional, mas eu acho que a Argentina tinha o melhor time, melhor seleção que a Argentina montou foi a de 1978. Não aceito aquela história de Peru. Eu conversei com o Cubijas quando morei em Miami, falei com ele. Essa história é mal contada, entendeu?
Não aceito isso, porque a Argentina tinha jogadores ali que vão estar em qualquer escalação que você fizer, dos melhores 20, 30 melhores jogadores do mundo, pelo menos tem uns 5 ali. O Daniel Passarella... Calma aí, Marco. Não, sim, senhor. Daniel Passarella, Passarella, Ardiles, um dos maiores meio-campistas que eu vi jogar. Você botar... Mário Kempes. Hausmann. Hausmann. O goleiro Fijol um goleiraço, veio depois. Jogou bem aquela Copa e o Flamengo não agarrou nada. Mas a Argentina tinha um bom time. Muito bom time. Um bom time naquela época, mas me desculpa, mas eu não boto nenhum desses na minha seleção dos melhores que eu vi. Não, eu não disse na seleção. Talvez só Passarella brigando ali. 20, 30 melhores jogadores dos últimos 30, 40 anos, eu acho que eles estarão. Entendeu? Era um bom time, né? Agora, a Argentina entrou com medo contra o Brasil, apesar de ter jogado ali, foi em Córdoba, né? O jogo. Ou que foi em cima, que a torcida fica em cima, o Caldeirão. O Brasil poderia ter definido o jogo no primeiro tempo, não definiu porque ficou também acuado, a Argentina acuada, um jogo de 2 times acuados, 0-0. E aí foi que o Brasil perdeu a Copa. Não na vitória da Argentina contra o Peru. Eu acho que o Brasil perdeu aí. Foi estranho, Se tivesse... Era um estranho, sim. O sistema era diferente também, né? Foi um sistema de 2 fases classificatórias, quando hoje não existe mais. Mas foi assim também em 82. Foi. Também em 82. Eu ia falar isso, 82 era um triangular. As quartas e oitavas eram definidas em um triangular. Exatamente. Foi Brasil, Argentina e Itália, né? E passou a Itália. Exatamente. Mas era o sistema como a gente tem hoje começou a partir de 90, né? Não, perdão, de 86. E antes também. E antes, 70 também era assim. Era só a primeira fase que era classificatória e a partir da segunda fase era mata-mata. Mas eram menos jogos. Veja bem, o 82 também foi mata-mata, só que o mata-mata é diferente. Eram 3 e passava um. Passava um. Sim. Bom, que houve coisas estranhas, a gente pode até admitir. 6 gols. 6 gols e tal. Tem aquela história também de que os militares argentinos iam lá no campo de noite, o Brasil jogavam água no campo para encharcar, porque o brasileiro sabidamente não gosta de campo, tirando o gaúcho, não gosta de campo encharcado. Mas isso aconteceu. Aí é o folclore. Mas isso aconteceu. Aí é como chororou aí do VAR. Do VAR. Mas aí o estádio, a grama que estava muito pesado, foi na primeira fase em Mar del Plata, quando o Brasil ficou em Mar del Plata, naqueles primeiros jogos que o Brasil não se acertava, e que aí o Heleno Nunes, que era o presidente da CBD da época, que era torcedor do Vasco da Gama, queria o Roberto no time, Roberto Dinamite, e criticava o Reinaldo, que o Reinaldo caía muito. Não era isso, o campo estava, a grama estava... Mas tem uma história dessa, que os militares iam lá de noite, molhavam, mas aí, quer dizer, faz parte do... Um campo ruim não afeta apenas um time, afeta os 2 times. Afeta os 2, exatamente. Exatamente. Não, porque em tese, o argentino e o uruguai, eles mais acostumados com o campo mais pesado, porque são climas mais úmidos, né? O brasileiro... Mas, enfim, isso é folclore. Isso é como você reclamando do VAR aí. E o técnico da Argentina. Messi também reclamou. Aliás, Messi virou argentino. Ele reclamou com o juiz, ele reclamou do arbitragem. Acho que finalmente o Messi virou argentino. Ele é muito espanhol, né? Foi muito novinho. Cantou o hino, uma coisa que reclamavam, os argentinos reclamavam que ele não cantava o hino, que era como assim, uma falta de compromisso com a seleção, né? Que eu acho uma bobagem. Eu acho realmente uma bobagem. É como se cantar o hino com efusividade. Você que é um publicitário, você vê, eu tenho vários amigos argentinos que ficaram revoltados com aquele comercial que o Maradona gravou, que ele sonha que ele está com a camisa brasileira jogando pelo Brasil, cantando o hino brasileiro. Que pesadelo, né? Que é um pesadelo. E que é um Guaraná, né? Que é o negócio do Guaraná. E eu vi argentinos ofendidos com aquilo. Eu falei, gente do céu, não é possível. Isso é uma criatividade da publicidade, uma coisa bacana que foi feita. E ele adorou fazer. Ele adorou fazer. Adorou porque também deve ter ganhado uma boa grana também. Mas ele motivo para adorar o futebol brasileiro, né? Maradona admira o futebol brasileiro. Maradona, aliás, o ídolo de Maradona é um brasileiro, é Rivelino.
Ele fala, Pelé, não se fala, Pelé é fora de série, mas Rivelino, pô... É o meu ídolo. Por lá, como é que chama? Canhota, é canhota também. La Surda. La Surda, ela surda. E realmente, papai, seu primo, falava isso, que Maradona era um Rivelino melhorado. Papai definia Maradona assim, né? Era um canhoto, uma perna só. E muito mais veloz. Muito mais veloz. O Rivelino tinha outro estilo. Maradona, na verdade, foi o jogador talvez mais artístico que eu tenha visto em campo, né? Eu tava ontem tentando consolar meu amigo Vitor quando acabou o jogo, eu falei, e é fato que eu penso realmente. Eu acho que eu vi no meu tempo de vida, quer dizer, eu não vi Pelé, eu não vi Garrincha, eu não vi Puskás, eu não vi Zizinho, não vi Didi, não vi Di Stéfano, mas acredito. Tudo que me fala, acredito. Agora, dos que eu vi do meu tempo de vida, que eu posso falar, sem sombra de dúvidas, os melhores jogadores que eu vi foram Zico, Maradona, Zidane e Messi. E talvez o melhor seja Messi. Eu acho Messi assim, um jogador. Eu nunca vi. O que mais me espanta em Messi é a capacidade de conduzir a bola em progressão sem olhar para a bola. Messi, ele corre 100 metros rasos com a bola no pé, sem olhar para a bola. É uma coisa assim. O Maradona fazia isso. Mas era uma perna só, Marco. Uma perna só. Messi é mais completo. Os números de Messi no Barcelona assim, são impressionantes, né? Ele agora, na temporada espanhola, está com 51 gols, 50 jogos. É um negócio assim... É fora do comum. É absurdo. Porque tem um jogador, Foca, o Brasil já teve vários. Ronaldinho Gaúcho, Denilson Show, Foca. Robinho, Foca. Você dá a bola para uma Foca, ela faz um... Você que fala muito Trajano, né? Trajano fala muito disso. Fala muito isso. Mas, agora, Maradona, Messi, Zidane, são jogadores habilidosíssimos Zico, e de uma eficiência. O Zico não dava tapinha na bola. Se ele tivesse que chutar de bico, de canela, de joelho, ele chutava. Maradona fez gol de joelho, fez gol de calcanhar. De mão. A de mão foi lindo. Aquele de mão foi lindo. Lamana de Deus. Plasticamente foi muito bonito, foi perfeito. E tem um fotógrafo do Jornal do Brasil, que era meu amigo Ari Gomes, tirou a foto de um ângulo na Copa espetacular, que você vê direitinho a mãozinha dele. Bom. Mas é futebol, Mas foi um jogão. Eu acho que importa que foi assim, eu não esperava que fosse um jogo. Assim, tá entre os Brasil-Argentina que eu vou lembrar pela minha vida. Foi muito bom jogo, muito bom jogo. Agora, ouvia do... Eu até vou falar também, embora a gente seja um rádio local, mas eu tô voltando agora da Argentina, vamos ter eleição em outubro, né? Na Argentina. E eu fiquei... Eu, inclusive, falei isso aqui ontem no programa, você me perguntou na entrevista, Marco, na entrevista com o Sana Gimenez. Eu conheço relativamente bem Buenos Aires, eu estive lá pela 4ª vez, para um estrangeiro, logicamente. E eu fiquei espantado com a população de rua. Eu sempre fico no centro. Por exemplo, Diva teve há pouco tempo lá, mas Diva ficou em Palermo, que é um bairro mais afastado, mais residencial. Eu sempre fico ali no Retiro, no centro. E eu prefiro. Todas as vezes que eu fui, ficava também ali perto da Cali Florida, que é mais centro mesmo. Por ali, mais pro centro. Florida é a rua comercial, né? Exatamente. Mas muita população de rua e também nunca vi a população tão dividida. Você conversar literalmente, conversar com 10 argentinos, 5 deles são kirchneristas ou peronistas, né? Embora a Cristina deva concorrer como vice, né? Sim. Mas e 5 deles são anti-kirchneristas. E é engraçado que ninguém defende o Macri. Quem vai votar no Macri? Ninguém defende o Macri. Uma coisa semelhante, né? Muita gente que votou no Bolsonaro sem ter confiança no Bolsonaro, mas com mais objetivo, mais por ser anti-PT. Eu sei, mas Bolsonaro há quem defenda. Sim. Ninguém defende Macri. Impressionante. Eu não vi conversei sinceramente com umas assim. E quantas pessoas taxistas? Uns 12 taxistas?
2015. E o taxista é ótimo. Ninguém defende o Macri. O cara, ele fala que vai votar no Macri porque ele acha que a Cristina Kirchner é o ó do Borogodó. Mas ele não defende o Macri. Quer dizer, eu quero dizer que a diferença é que Bolsonaro é quem defende o Bolsonaro. Ninguém defende o Macri. Não há um que defenda o Macri. Mas há os que digam que vão votar nele porque não querem de maneira nenhuma a Cristina. Isso. Como é que você analisa isso como argentino? Bom, Macri ganhou as eleições em 2015 por uma margem muito estreita. Foi similar ao resultado de Dilma com Aécio. 2014. E ele teve a tarefa ingrata de ter que desarmar. Até tem similitudes com similaridades, perdão. Já começamos com Portunhol. Com a situação local aqui. O Macri teve a penosa tarefa de ter que desarmar uma bomba populista, uma bomba financeira, onde o governo anterior deixou para ele de serviços públicos subsidiados, até o futebol era subsidiado. O futebol era oferecido de graça na televisão. O governo pagava a transmissão de futebol. As tarifas de energia eram muito baratas, as tarifas de gás, o transporte. E tudo isso vinha de um período de relativa prosperidade em função dos commodities, naquela fase que também o Brasil experimentou, de commodities bem valorizados. Quais são os maiores commodities argentinos? Trigo? Soja. Soja também? A soja naquela época, na década de 2000, na primeira década de 2000, a Argentina produzia mais do que o Brasil, a soja. Trigo, basicamente produtos agrícolas. Laticínio, né? Isso. Imagino. Produtos agrícolas. E a soja, eles experimentaram uma fase muito boa com a exportação para a China. Então, foi uma época onde houve muito esbanjamento de recursos públicos para fazer populismo. E o Macri teve agora que ele pegou uma situação financeira complicada, teve que ajustar, ordenar as contas, tem uma dificuldade em controlar a inflação, de fato. Pelo congelamento agora, que é uma coisa que o Brasil fez nos anos 80 com... Isso, que não funciona. Nunca funcionou. Você falou ontem, Marco, lembra os fiscais de Sarney? Nossa Senhora. Isso nunca funcionou e revela a falta de competitividade de um mercado. A falta de regras claras. É uma coisa de quando mercado, de Estado controlando a economia, que é tudo que o Macri não é, né? Exatamente. Não, e tem outra coisa também. Passa aqui a imagem, se chega aqui a imagem de que um governo neoliberal, né? Que fala, o governo de Macri é neoliberal. E não tem nada de neoliberal. Macri não privatizou nenhuma empresa pública, Macri não demitiu funcionários públicos. Ele está tentando contornar uma situação sem fazer um ajuste selvagem, como supostamente ele é acusado de fazer. E ele é atacado por dois lados. Por um lado, pelo peronismo kirchnerista, o peronismo de esquerda, que dizem que ele é neoliberal, sem ser. E, por outro lado, por uma corrente liberal, essa sim, que diz que ele não está fazendo o ajuste que deveria fazer. Um ajuste muito mais... muito mais drástico, muito mais profundo. Então é um equilíbrio muito delicado. E, de fato, há uma estagnação econômica que já vem se prolongando. Mas meu palpite é que, apesar de tudo isso, eu acho que Macri vai ser reeleito. Olha, eu fui para lá achando isso e voltei com uma dúvida para lá de razoável. Não digo que vai ser reeleito com amplo margem. Está muito dividido. Mas ele vai acabar sendo reeleito. Eu até... E me espantou por quê? Porque, tradicionalmente, isso eu sei, Buenos Aires é uma exceção da Argentina. O peronismo sempre foi mais forte no interior do que Buenos Aires. Se Buenos Aires, que é a menos peronista, está muito dividida, imagina o resto do país. Né? Outra coisa que eu nunca tinha visto... Em Bariloche vi protesto da esquerda, fechando o centro de Bariloche, protestos, bandeiras vermelhas e tal. Eu não sei, eu não tenho torcido por isso, mas
Eu estou com uma dúvida para lá de razoável sobre o destino de Macri. Eu acho que vai ser disputado, vai ser uma eleição muito ajustada, mas eu confio em que o bom senso vai prevalecer. Você é liberal, né? Mas justamente estou falando que... Rapaz, eu esqueci. Lembra, Nico, que a gente viu, eu falei que ia comprar por via do livro da história de Cristina Kirchner? Eu acabei esquecendo. Você falou um pink, hein? Me dá um pink. Não, eu vi o livro, a história de Cristina Kirchner. Sim, sinceramente. Eu falei, vou comprar para eu não sei se o Vento tem esse livro. Livro de cabeceira para ele. Agora é engraçado que Cristina Kirchner, supostamente, ela estava à frente nas pesquisas eleitorais e ela decide vir como vice-presidente e não como presidente. Eu acho estranho para uma pessoa que supostamente está liderando as pesquisas. Uhum. Me parece uma estratégia um pouco até arriscada. Tem alguma coisa por trás, né? Uma coisa estranha por trás. Mas ela vai vir como vice, né? Muita gente no Brasil pensa que ela vai vir como presidente, mas ela vai vir como vice. Eu só vou pedir a vocês um minutinho para o intervalo comercial. Nosso compromisso. Eu estou muito gripado, eu vou no banheiro. Eu estou muito gripado, voltei da Argentina do Chile muito gripado. Bom, vamos ao intervalo, voltamos já com Folha no Ar, primeira edição, e a presença aqui do nosso convidado, o advogado e publicitário Gustavo Oviedo. A rede de drogarias Leopoldina, hoje